Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossos estudos em eletricidade, magnetismo, fenômenos eletromagnéticos e vamos falar sobre geradores de energia elétrica. Então, um exemplo que nós temos são pilhas. Mas é claro que não é o único exemplo. Primeiro vamos entender o que é um gerador de energia elétrica, né? Então, a aula de hoje é sobre geradores, tá? Então, olha, o que são geradores? Os geradores, eles basicamente vão transformar energia em energia elétrica. Então, aqui nós temos o gerador. Esse é o nosso gerador. Você vai fornecer para ele algum tipo de energia. Então, essa energia pode ser térmica, pode ser uma energia gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, pode ser uma energia cinética. Quando você tem usinas hidrelétricas, termoelétricas, painéis solares, etc. E o nosso gerador vai converter essa energia em energia elétrica, tá bom? Energia elétrica. E de que forma ele faz isso? De várias formas, depende do modal energético escolhido. Mas é bom a gente ter em mente que nenhum gerador é perfeito e que uma parte dessa energia fornecida para ele vai ser perdida para o ambiente. Ela pode ser perdida na forma de energia sonora, pode ser perdida na forma de energia térmica, com ele se aquecendo e por aí vai. Quando a sua pilha esquenta, por exemplo, significa que ela não está transformando toda a energia química dela, né? Vocês já devem ter estudado isso em química, que a energia da pilha é de natureza química, ela não necessariamente está transformando toda essa energia química em energia elétrica utilizável. Uma parte está sendo jogada fora e transformada em energia térmica, por exemplo. Então, o que nós temos é que quando esse nosso gerador é introduzido num circuito, então eu tenho o meu circuito elétrico, vou colocar um resistor aqui, e aqui eu vou colocar um gerador, tá? É bem grande assim, só para a gente ter uma ideia do que ele é. Esse nosso gerador, um gerador real, ele tem dentro dele algo que vai gerar a diferença de potencial e tem uma resistência interna, tá bom? Então aqui existe uma resistência interna, e aqui tem esse gerador de potencial que vai produzir algo chamado força eletromotriz. Eu vou representar pelo epsilon, eu vou chamar de FEM. Sempre que vocês virem FEM na física, isso se refere à força eletromotriz. E o que é a força eletromotriz? Vou explicar para vocês. Eletromotriz, olha só, traduzindo ao pé da letra, né? Elétrons, motriz, movimento. Então é a força que coloca os elétrons em movimento. Ou seja, é o que gera as correntes elétricas ali, certo? A força eletromotriz é o que vai fazer as correntes começarem a se mexer dentro desse circuito. Acontece que aqui dentro nós temos uma resistência interna da nossa pilha, a pilha não é ideal, então dentro dela alguma quantidade dessa força eletromotriz vai colocar elétrons em movimento que não vão passar daqui, vão perder movimento, vão ser desacelerados, dissipando essa energia que eles obtiveram da força eletromotriz na forma de calor, por exemplo, né? E então vai surgir aqui no nosso sistema uma diferença de potencial U, tá bom? Então a diferença de potencial U é gerada por esse nosso gerador. Como é que a gente faz para calcular qual é essa diferença de potencial U? É muito fácil. Aqui dentro a gente tem uma resistência interna, tem uma corrente que surge aqui também. Então o potencial gerado pelo gerador, né, que o potencial gerado, que eu vou descrever como U, ele vai ser igual ao potencial dessa força eletromotriz. Aliás, a unidade da força eletromotriz também é o volt, tá bom? Eles têm a mesma unidade, o mesmo comportamento, mas não necessariamente a mesma natureza. Não sei se vocês estão acompanhando a discussão que eu tô trazendo aqui. Mas, então, para calcular, o nosso potencial gerado vai ser a força eletromotriz, que é o total que está sendo produzido aqui de capacidade de mover elétrons, menos o que está sendo desperdiçado. E como é que a gente calcula o que está sendo desperdiçado? Aqui o que está sendo desperdiçado, a gente vai multiplicar a resistência interna vezes a corrente que está passando por ali. Então,
essa é a equação dos geradores, né? A quantidade de potencial produzido aí pelo nosso gerador. Então, isso aqui é o que está dizendo o que acontece lá dentro. Vamos pensar agora num circuito simples. Na verdade, qualquer circuito pode ser reduzido a um circuito simples assim. Se eu tenho um gerador e uma quantidade de resistores no meu circuito, eu posso associar eles e pensar em um sistema em que eu tenho lá o meu gerador, certo? Eu vou desenhar o meu gerador com esse símbolo grandão aqui. Lembrando, isso aqui é só um símbolo, tá bom? Para falar que o meu gerador ele não é um gerador ideal. Ele tem uma resistência interna, ele tem aqui uma força, um gerador de força eletromotriz, tá bom? E aí eu vou colocar aqui um resistor no meu circuito. Esse resistor pode ser a soma de resistências dos outros resistores, é um resistor equivalente qualquer aqui, que eu vou chamar de Rzão. Essa resistência interna eu chamei de Rzinho interno, né? E aí, ó, se a gente lembra das leis que nós vínhamos visto, a soma de potenciais tem que ser zero, então eu digo que o potencial que tem aqui, eu vou chamar esse potencial de U1, ele tem que ser igual ao potencial que tem aqui, que eu vou chamar de U2, certo? O potencial que acontece nesse resistor, então, ó, eu posso colocar um equipamento de medição aqui. O equipamento de medição que eu colocaria aqui seria um voltímetro, certo? Representado dessa forma, um círculo com a letra V. O equipamento de medição que eu colocaria aqui também seria um voltímetro, tá? Voltímetro é o que mede as quedas de potencial. Isso a gente vai ver algumas aulas para frente, talvez que já esteja coberta nesse vídeo, então. Bom, pois bem, como o potencial é o mesmo, a gente pode igualar isso aqui, então a gente está dizendo que esse potencial, que é dado por esse potencial aqui no resistor, que é dado por essa relação, então, epsilon menos a resistência interna vezes a corrente que passa pelo circuito é igual ao potencial dissipado aqui no meu resistor. E esse aqui a gente sabe qual é. A gente sabe partindo da seguinte lei. Se R é igual a U sobre I, então U é igual a R vezes I, certo? Então, isso é igual a R vezes I. Beleza? Sendo assim, a gente consegue dizer qual que é a corrente que passa por um circuito como esse, um circuito em que eu tenho um gerador não ideal, um gerador que tem resistência interna e uma resistência, e a gente consegue deduzir o seguinte, olha, eu vou falar aqui, a força eletromotriz é igual a esse mais esse, RI mais a resistência interna vezes I. Posso colocar o I, a corrente, em evidência, então eu vou ficar com R mais a resistência interna, isso vezes I. Passo dividindo pelo epsilon, né, pela minha força eletromotriz, então a conclusão que eu chego aqui, a corrente no meu circuito é igual à minha força eletromotriz dividida pela resistência da associação de resistores que eu estou fazendo, mais a resistência interna do meu gerador, certo? E essa lei aqui é conhecida como lei eu vou falar a pronúncia certa, tá? Alguns de vocês podem ver como Pouillet, mas a pronúncia certa é Pouillet. A lei de Pouillet. Ok. Para um gerador ideal, se a gente pensasse numa pilha perfeita que não está dissipando nada dentro dela, então nós poderíamos pensar que a resistência interna dela é zero, tá? Sendo a resistência interna dela zero, a força eletromotriz gerada é igual ao potencial. Então, a pilha é um gerador ideal. O gerador ideal isso aqui não teria, então a gente pensaria nela como sendo simplesmente um circuito formado pelo nosso gerador e acabou, né? Isso aqui seria um circuito ideal, tá? Seguinte, a gente pode ter um circuito em que agora, além de associar resistores, né, nós estamos associando geradores, tá? Então, eu vou desenhar um circuito em que eu associo várias dessas figuras. Então, vou associar geradores reais, tá bom? Que tem resistência interna. Então, um gerador, outro gerador. Por aí vai. Imagina que eu estou associando vários deles, tá bom? Mais um gerador.
por aí vai. Então, quando nós temos um conjunto de vários geradores associados aqui em série, o que a gente faz é somar as propriedades de cada um. Como eu tenho vários resistores aqui, então a resistência total, a resistência interna total vai ser igual ao somatório de todas as resistências internas de cada gerador, tudo bem? Assim como a força eletromotriz total, ela vai ser igual à somatória das forças eletromotrizes de cada gerador, certo? No caso da associação em série. Então, a maior parte das vezes a gente tem associações em série de pilha. Quando você pega um controle remoto, por exemplo, você abre ele e você vê que a parte negativa de uma pilha vai se conectar com a parte positiva da outra pilha. Então, a parte negativa de uma com a positiva da outra e vice-versa, certo? Isso acontece para que elas estejam conectadas em série e isso aumente a diferença de potencial que as pilhas são capazes de gerar. Você está somando, então você aumenta. Então, associar geradores em série, nós temos como se fosse uma grande pilha, em que a resistência interna é a soma de todas as resistências internas e a força eletromotriz total é a soma de todas as forças eletromotrizes. Se nesse circuito nós colocarmos alguns resistores também, né, em série, da mesma forma, então a gente vai ter a resistência deles somadas também. Além disso, vai existir uma quantidade de potencial dissipada aqui, uma quantidade de energia dissipada. E a gente pode encontrar uma versão estendida da lei de Pouillet. Essa versão estendida ela é dada por a corrente total que passa no circuito é igual ao somatório das forças eletromotrizes dos geradores menos a quantidade de energia que cada aparelho ligado aqui utiliza, né? A quantidade de potencial, aliás. Então, eu vou falar como a soma dos potenciais de cada aparelho, dividido então aí pelo somatório de todas as resistências, tá? Sendo essas resistências as resistências dos próprios geradores e a resistência de cada resistor aqui. Então essa é a lei de Pouillet também estendida. Certo? E é claro que nós podemos falar também da associação de geradores em paralelo. Então, agora o que eu estaria fazendo seria colocando, por exemplo, uma pilha aqui, com um positivo e negativo, aí é o meu resistor interno desse jeito, uma outra pilha aqui, seguindo a mesma orientação. Assim. Então agora eu tenho aí um circuito em que eu tenho duas pilhas associadas em paralelo. Como é que funciona esse circuito? É igualzinho o que nós vínhamos fazendo com resistores. Então as resistências estão em paralelo, certo? Se eu penso no meu circuito assim, as resistências estão em paralelo. Então é claro que a resistência equivalente ela vai obedecer à lei de associação de resistores em paralelo. Então 1 sobre a resistência interna equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência interna da primeira, mais 1 sobre a resistência interna da segunda. Se eu tivesse mais, eu ia somar mais aqui. E também eu tenho uma corrente gerada aqui por essa, que eu vou chamar de I1, uma corrente gerada aqui por essa, que eu chamo de I2, e a corrente total gerada por esse sistema é igual à soma das correntes, I1 mais I2. Se eu tivesse mais pilhas, eu somaria mais correntes geradas também. Unindo essas duas informações, então, unindo a resistência equivalente à corrente equivalente desse sistema de pilhas, eu consigo facilmente determinar qual deve ser a diferença de potencial gerada pelo meu sistema. Tudo bem? De forma bastante simples, né? E utilizando também uma própria versão da lei de Pouillet, a gente chega à conclusão de que o potencial gerado por essas pilhas vai ser igual à força eletromotriz equivalente menos a resistência equivalente de todas, vezes a corrente I, certo? Aliás, uma observação importante aqui é que na associação em paralelo é importante que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz, que
a força eletromotriz desse seja igual à força eletromotriz do outro, porque se um tiver mais força eletromotriz do que outro, ele vai parar de ser um gerador e vai passar a ser um consumidor de energia. Então, por exemplo, se você associa duas pilhas em paralelo e uma pilha tem uma força eletromotriz mais fraca do que a outra, né, elas são de qualidades diferentes, uma das pilhas vai começar a consumir essa energia. Como ela não transforma em nada, ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até eventualmente explodir. Então, para isso, a gente considera que as forças eletromotrizes são iguais. Então, a força eletromotriz equivalente, ela vai ser a própria força eletromotriz, né? Lembra que circuitos em paralelo, o potencial é o mesmo nos pontos do circuito. Então, o potencial aqui, nesses pontos, é igual ao potencial aqui. O potencial aqui é igual ao potencial aqui, né? Então, a força eletromotriz equivalente é a mesma, só que aí a gente pode pensar no o potencial total do circuito, que é o U, não é a força eletromotriz, ele vai ser igual à força eletromotriz de cada pilha, menos a resistência equivalente vezes a corrente que passa pelo circuito. Tudo bem? Então, se eu tiver várias pilhas de 1,5 volt, por exemplo, associadas aqui em paralelo, então todas elas tendo 1,5 volt. Qual que vai ser o potencial gerado por elas? U vai ser igual a 1,5 volt menos a resistência equivalente vezes a corrente do circuito, tá bom? Um exemplo semi-numérico aí, só para entender, visualizar o que eu estou querendo dizer aqui. Bom, na verdade, com isso nós terminamos a nossa parte de eletrodinâmica. Daqui para frente serão alguns exercícios de circuitos que nós desenvolveremos nas lives, em algumas videoaulas. E depois nós vamos partir já para o conteúdo de eletromagnetismo. Quando o magnetismo entra, e aí eu vou recapitular com vocês algumas coisas de eletrostática e do começo de eletrodinâmica, antes de circuitos, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me deixem saber, tá? E, bom, com isso nós terminamos a aula 36 da apostila, que é a última aula da apostila 7. Nós entramos agora na apostila 8 a partir da semana que vem. Então, isso aqui a gente termina a apostila 7, tá bom? Até!